Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Strong Maromba. E marombada, antes de irmos para o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal e quer ficar por dentro das melhores informações de profissionais do fisiculturismo e acompanhar notícias da maromba, se inscreva no canal para não perder nada, já vai deixando aquele like que ajuda demais o nosso trabalho. E bora para a aula com o mestre Kaminsky. Vamos começar o assunto. A insulina é um peptídeo, né? Então, quando a gente vai falar de hormônios, a gente tem diversas famílias de hormônios. Os que a gente mais costuma falar são esteroides. E a insulina é um peptídeo, ela é feita por 51 aminoácidos. Ela tem duas cadeias diferentes que são unidas por pontes de sulfeto. Então, ela é feita em duas cadeias e ela é unida por essas pontes, que são aminoácidos que contêm enxofre. E ela é termolábil, assim como todos os peptídeos, né? Então ela esquentou, passou de 30 graus, ela estraga, por isso tem que ficar na geladeira. Ela foi descoberta ali nos anos 1890, que na época se usava muito cachorro para fazer estudo, né? Hoje em dia usa no máximo um ratinho. Mas os caras tiravam o pâncreas do cachorro para ver o que acontecia. E aí perceberam, pra que serve isso aqui? Arranca e fica olhando. Né? E aí que merda, os caras viram que a falta de um pâncreas induzia diabetes. E aí começaram a fazer suco de pâncreas para injetar no cachorro, para ver se revertia. E aí viu, pô, não, injetando pâncreas... Caralho, mas esse que época aqui? Isso é 1890, início ali. Que doideira, mano. Você vê, né? Aí o cara assim, batia o pâncreas no liquidificador. liquidificador, aspirava, dava uma injeção no cachorro para ver o que acontecia. E aí foram descobrindo até que foi desenvolvido pela Lilly, né? Que é uma marca que até hoje existe. Uma alternativa de fazer a partir de porco, né? A partir de porco, durante até os anos 50, foi utilizado insulina de porco. Algumas religiões até tinha problema, tipo, não posso usar. Hoje em dia o vegano não usaria, porque foi feito em animal. E aí começaram a ter tratamento definitivo para diabetes. A diabetes, da onde que ela surge? Né? A maioria dos casos é uma doença autoimune. Então, os próprios anticorpos da pessoa destroem as células do pâncreas que produzem a insulina. E às vezes tem alguns estudos mostrando assim coisas bizarras que podem acabar induzindo a diabetes do tipo 1, né, que é a diabetes da pessoa que é insulino dependente. Então, tipo 1 é que não produz insulina. Às vezes, leite de vaca, quando introduzido muito cedo, ou cereais, quando introduzido muito tarde na dieta. Alguns vírus também podem causar isso. E o que acontece? A pessoa vai lá, as células dendríticas, elas vão apresentar anticorpos, vão apresentar antígenos, na verdade, né? O antígeno é a partezinha ali de um vírus, de uma bactéria, que o teu corpo vai produzir o anticorpo para se ligar. E no nosso corpo, os anticorpos, eles são feitos... A gente tem a imunidade inata e a gente tem a imunidade adquirida. E nessa imunidade, como é que funciona? A gente tem... O anticorpo, ele parece um Y, aonde a gente chama isso aqui de cadeia pesada, que ela não muda, e a gente tem duas cadeias leves, que elas vão sendo produzidas aleatoriamente. Então, o teu corpo identificou um corpo estranho, né? Aí, ó, essa xícara é um corpo estranho que está aqui dentro, não conheço. E aí o teu corpo vai começar a produzir aleatoriamente frações leves, cadeias leves, até que se liguem no anticorpo aqui. Pô, ligou na xícara. E aí no timo, a gente tem um órgão para isso, que é para filtrar o anticorpo que vai ser liberado no sangue. Então, no timo, a gente tem antígenos das nossas próprias células, né? De todas as partes do corpo. Mas, em alguns casos de mutações, a pessoa lá no timo não tinha uma célula beta-pancreática, por exemplo. E aí foi liberado um anticorpo do timo que você mesmo produziu, que vai destruir o teu pâncreas. Porque faltou lá no timo uma representação que impedisse que fosse solto um anticorpo que vai me destruir. E aí acaba destruindo a funcionalidade ali das células do pâncreas e a pessoa vai depender de insulina para o resto da vida para ela poder controlar a glicemia. Então, o que a insulina faz? A insulina
ela vai se ligar nas células e células de diferentes tecidos, a gente fala tecidos, são órgãos, têm diferentes afinidades pela insulina, tá? Por quê? Porque o nosso corpo tem uma hierarquia de prioridades. Então, a insulina, quando ela se liga na célula, ela vai fazer uma mudança conformacional lá do receptor, ela vai ativar um transporte de glicose para dentro da célula. Então, quando a insulina se liga na célula, ela deixa o açúcar entrar na célula, né? A gente tem diferentes receptores em diferentes tecidos, e aí o meu corpo vai escolher, dependendo da quantidade de açúcar que eu tenho no sangue, quais órgãos podem usar glicose e quais não. No fim da lista tá músculo, né? Então, assim, qual que é o mais importante? Em primeiro lugar é o cérebro. Então, o que eu preciso ter glicose em primeiro lugar? Cérebro. Junto com o cérebro, que é o GLUT1, eu vou ter também esse tipo de receptor nas hemácias, para que elas tenham energia para fazer a minha troca gasosa, né? Trocando o dióxido de carbono por oxigênio. Então, o corpo vai ter uma lista de prioridades e, em último lugar, vai estar adipócito, que é realmente célula de gordura, é o que sobra de açúcar, e o músculo é o que sobra de açúcar para guardar, né? Depois que esses órgãos, rim, fígado, já captaram a minha glicose do sangue. Então, a glicemia é o termo que a gente fala para dizer quanto tem de glicose no sangue, né? Uma pessoa normal em jejum deve ter até no máximo 100, por exemplo, um valor de glicemia. Já no diabético, pode acontecer da gente ver alguns casos aí, 200, 300, 400, 500, porque ele está desregulado por falta de insulina. Além de jogar o açúcar para dentro da célula, a insulina também vai jogar aminoácido para dentro da célula. E aí é que mora, né, o termo que a gente conhece como a insulina é o hormônio mais anabólico do corpo. Sim. Por quê? Porque se eu não tiver insulina, eu não vou conseguir sintetizar proteína por falta de aminoácido dentro da célula. Também vai faltar energia dentro da célula. E quando falta açúcar, o nosso corpo ele começa a degradar proteína. Então, na ausência de insulina, eu tenho catabolismo muscular. Então, a insulina, em primeiro lugar, ela protege a massa muscular. E, além disso, ela que vai jogar os nutrientes para dentro da célula para que eu tenha a síntese proteica e gere a hipertrofia. Então, sem insulina não existe hipertrofia. Então, assim, não sei se eu entendi, Gama. Então, não é a insulina em si que é anabólica. É o poder que ela tem de, assim, otimizar e prevenir o catabolismo em volta. Exatamente. Então, mas não é ela em si que é extremamente anabólica. Não. A insulina não faz o papel da testosterona, né? A testosterona, o que que ela faz? Ela vai ligar no receptor androgênico, ela vai lá no núcleo da célula, a gente tem a fita de DNA lá, e aí a testosterona junto com o receptor androgênico vão começar a transcrição, que é pegar o que está codificado no DNA e fazer uma fita de RNA. Essa fita de RNA vai sair do núcleo, e aí eu vou começar a tradução, que é transformar RNA em proteína. Então, a hipertrofia é a síntese de proteína. Então, quem são os hormônios que fazem a síntese de proteína em si, né? São os hormônios androgênicos, né? Testosterona, o dianabol, o hemogenin. Eles vão fazer esse papel de ir lá no núcleo da célula para fazer uma cópia do teu DNA, transformar em RNA, para daí poder fazer a tradução e fazer uma proteína. A insulina não faz esse papel. Mas a insulina que jogou os aminoácidos para dentro da célula para que eu consiga fazer uma proteína. A insulina que me deu glicose para eu ter energia, para eu ter ATP na célula o suficiente para construir a proteína. Então a insulina, ela vem em primeiro lugar. Antes de eu poder ter uma transcrição, uma tradução, eu preciso ter a insulina jogando tanto carboidrato, né, na forma de açúcar, quanto aminoácido para dentro da célula. Por que diabético é tão difícil de adquirir massa muscular? Muito difícil. E aí vai um dado bem importante para a galera. Do tanto de insulina que a gente produz por dia, 50% é só o basal. Ou seja, a gente pensa assim, só quando come que eu faço insulina. Não. Se a gente juntar o tanto de insulina que a gente faz nas refeições com o tanto de insulina que eu faço só para manter normal, é meio a meio. Então o diabético ele não tem esse meio já, né? Esse 50% que serve só para manter
a glicemia normal, ele já não tem. Ou seja, o diabético, se ele não estiver usando a insulina direto, todo dia, às 24 horas do dia, para manter o basal, ele já está em catabolismo. Então é isso, galera. A aula do Mestre Kaminsky vai ficando por aqui. Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!